Olá a todos, bem-vindos. Vou já ao que me traz aqui hoje, que é esta base giratória, mas antes de começar este vídeo, quero agradecer-vos muito pelo feedback que tive no vídeo anterior, o vídeo acerca da formação para pilotar drones em Portugal, que é definitivamente um conteúdo ao qual quero dar continuidade, por isso, muito obrigado. Mas se estás a ver este vídeo porque agora te surgiu aí pelo YouTube e ainda não subscreveste o canal, se quiseres podes fazê-lo agora, eventualmente, ajudar-me com a tua subscrição, é uma coisa que nunca pedi e nem peço porque quem quiser subscreve por si só, mas hoje queria deixar aqui este clichê porque é mesmo um apoio que honestamente dá aqui algum alento aos canais. Dizer-vos apenas que este canal serve essencialmente para partilhar convosco áudio, vídeo, do it yourself e coisas que podem dar imenso jeito, desde ideias para estúdio, teto, espaços de trabalho, etc. Edição e desenho de som, edição de vídeo, é por aí. Mas isto não é um vídeo de apresentação, logo faço um a seu tempo. Hoje quero muito e vou mostrar-vos como fiz a minha plataforma rotativa para apresentação de produtos. Podem-lhe chamar plataforma rotativa, podem-lhe chamar base giratória, podem-lhe chamar aquilo que quiserem, mas é isto que aqui veem e que já vamos ver. Para captar sequências de produtos, os chamados B-rolls, que são aquelas imagens extra que ajudam à compreensão e à dinâmica dos vídeos, para captar essas imagens temos várias opções. Ou captamos à mão, ou se captam então com um slide, por exemplo, que por acaso até uso bastante e que também vou trazer aqui ao canal. Claro que há sempre outras opções, mas eu uso maioritariamente estas duas. Há também quem use o Pexels para poderem usar imagens sem copyright, mas também isso é um outro vídeo. Ou seja, para apresentar um produto usamos alguns daqueles métodos ou aqueles métodos, mas imaginem que nós queremos especificar um determinado produto. Eu mais uma vez vou usar o drone, o Mavic Mini 2, e imaginem que vocês querem apresentar, portanto querem dizer que aqui é a câmara, aqui é a bateria, aqui inserem o cartão, pronto, esse tipo de coisas, ou seja, detalhar o produto, especificar elementos do produto que estiverem a apresentar. Nesses casos temos igualmente várias opções, ou colocamos por norma uma foto ou um frame, digamos, e colocamos lá o que é cada uma das coisas, ou usamos as tais imagens que captamos à mão ou com slide, ou então podemos até colocar um tal frame ou foto e fazer um ligeiro zoom para ficar mais dinâmico e colocar os tais nomes ou as tais especificações. Tudo isto é possível e é muito usado e é eficaz, atenção, mas eu quis dar um next step na coisa e resolvi criar esta plataforma que eu acho incrível e que me dá um jeitão. Já agora, eu estou a usar o drone como exemplo pela quantidade de diferentes elementos que tem, para ser ainda mais complexo para vocês perceberem aquilo que estamos aqui a falar. Mas então vamos lá, sem demoras. Isto é incrivelmente útil pela economia de tempo, pela eficácia, mas acima de tudo pela dinâmica que conseguem trazer aos vídeos, ou até aos produtos que queiram eventualmente vender em segunda mão no OLX e quiserem fazer uma coisa mais em condições para o pessoal ver. Não ocupa muito lugar, não ocupa lugar nenhum e não custa nada a fazer, como já vamos ver. Estar sempre a captar é estar sempre a mudar de ângulo, ter diferentes perspectivas e muitas vezes chegamos à edição e ainda falta um pormenor ou outro porque nos esquecemos ou então porque passou, temos de voltar a captar tudo outra vez. Tudo isso é tempo e tempo é dinheiro, como se costuma dizer. Com esta plataforma colocamos a câmara no mini tripé ou num tripé que tivermos, colocamos o produto em cima da plataforma e depois magia. É só deixar rodar. Reparem. Simples e eficaz. Hã? Agora a questão, o que é isto e como é que isto está a rodar sozinho? Como é que isto roda sozinho? Isto é nada mais, nada menos que uma base giratória de 8€ no IKEA. Os links, como sempre, ficam na descrição. Não sou patrocinado pelo IKEA, ou IKEA, se quiserem chamar assim, mas até podia ser. Isto tem 39 cm de diâmetro, é madeira maciça e é a base ideal para usarem neste tipo de coisas e pouparem um dinheirão, porque estas bases compradas, se for para o propósito que é, não são baratas. Depois, com umas adaptações que já vamos ver, coloquei um motor de micro-ondas para que a rotação fosse como é, ou seja, automática, um motor de micro-ondas. Já vamos passo a passo, mas primeiro dizer-vos o que é preciso. Precisam da base, obviamente, giratória, do motor de micro-ondas, de um tubo PVC, manga termorretrátil, de uma tomada, um interruptor, o cabo para ligar à eletricidade, batentes de portas, parafusos, uma cavilha de madeira,
uma chave de pontas e uma chave de cruz. Não está nas imagens, mas precisamos também de um berbequim e uma pistola de cola quente ou então outra cola que já vamos ver mais à frente. Isto é tudo o que precisam. Dicas rápidas que vos posso dizer desde já. Arranjem um motor de micro-ondas com algum amigo ou então façam como eu. Vão a uma loja de reparações, lojas tradicionais por norma, e motores destes são às centenas, pelo menos onde eu fui deram-me este e depois ainda me disseram para levar mais 2 ou 3. No dia seguinte um colega de trabalho ainda me levou um micro-ondas avariado que tenho ali por acaso para retirar o motor, portanto arranjar um motor de micro-ondas é muito simples, a base também. O primeiro passo é desmontar a base toda. Isto tem uma base pequena em baixo que precisamos de retirar para fazer o processo todo. Com o alicate de pontas, desaparafusamos o parafuso principal, o central, e retiramos os elementos todos. Depois, com a chave de cruz, retiramos esta base de metal, que é o que separa as duas partes do conjunto, e retiramos o parafuso. Agora, isto é muito importante. Voltem a colocar a chapa de metal no sítio de origem e façam uma marcação mesmo no centro da base, porque é aqui que vamos prender a cavilha. Portanto, agora é que vamos usar o berbequim, mas atenção que não é para furar de um lado ao outro, é apenas para fazer um furo até meio da madeira, mais ou menos até meio. Pelo meio ainda fiz uma aventura, tinha a ideia de pintar a base de verde para depois poder retirar em edição, com chroma key, mas honestamente só fiz borrada, então depois para corrigir rasguei uma t-shirt muito velha e grande e coloquei para dar aquele aspecto mais de luxo, digamos. Então agora começa a magia. Enchem o furo que fizeram com cola quente e colocam lá metade da cavilha. E assim a cavilha fica bem colada na madeira. Depois mais cola quente por cima da cavilha e colocam o tubo de PVC. Depois de estar colada a cavilha e colocado o tubo de PVC, voltamos a colocar a chapa e voltamos a parafusar a chapa na madeira. Depois cola por cima da chapa e juntamos a outra parte da base. Aqui tenho de dizer uma coisa, cola quente não é o mais adequado, eu tive de fazer uma alteração até por causa da cola, usem antes cola todos os materiais. Eu usei, por exemplo, esta CIS, que é fantástica, que tenho aqui, que cola todos os materiais, adesão total, isto foi mesmo o que usei depois para corrigir, portanto esqueçam a cola quente na chapa e usem antes uma cola tudo. Então depois de ter as duas partes da base já unidas, colocam-se os batentes para fazer de pés. Eu coloquei por cima da borracha para ficarem mesmo bem presos. E depois colocamos o tal motor de micro-ondas. Os motores de micro-ondas têm uma parte saliente que é o que faz rodar o prato, digamos. Por isso aqui vai funcionar da mesma forma, mas têm de inserir essa parte saliente do motor no tubo de PVC. Ou seja, ao rodar, como o motor vai estar ligado ao tubo, que por sua vez está preso à cavilha, que por sua vez está colada à base superior, isto vai rodar automaticamente. Entretanto, a parte elétrica é mais simples. Unimos os fios do motor ao fio que compramos, isolamos-los com a manga termorretrátil, colocamos o interruptor, que por acaso eu acabei por não usar, colocamos a tomada e está feito. Tcharam! Simples e eficaz. Isto é muito simples e muito eficaz, na minha opinião. Cá está. É que todo este processo é muito simples, é mesmo simples fazer isto. Se eu fiz, toda a gente o faz. E agora questionam-se vocês como é que raio acabei de ver um vídeo de uma coisa que eu não preciso. Pode ser preciso, por que não? Digam-me aí nos comentários se vão fazer alguma coisa destas ou semelhante, ou se estão a pensar fazer alguma coisa do género. Se for preciso ajuda, já sabem que posso ajudar naquilo que eu conseguir, obviamente. Fico muito feliz se puder ajudar em algum sentido. Posso não conseguir, espero que sim. Assim como espero que este vídeo tenha ajudado alguém. Não sei, eu sei que é algo que nem toda a gente precisa, mas eu fico tão empolgado com estas pequenas coisas que tenho de as partilhar. Até para mim, estas coisas são pequenas conquistas, porque eu gosto muito de poupar e ser eficiente, acima de tudo. Gosto muito de ser eficiente e muito profissional, e acho que isto dá um toque diferente à apresentação dos produtos quando temos de mostrar algum produto, se o nosso intuito for esse. Portanto, é isto. Obrigado, amigos, espero que tenham gostado e obrigado por terem visto. Se quiserem dar-me um apoio com a vossa subscrição é sempre muito bem-vinda, e bem-vindos a esta carolice que é o YouTube. Eu sou o Luís Alberto e pronto, é tudo. Vemo-nos num próximo vídeo. Até já!